está no ar o programa Cidadania em Debate. E no programa de hoje iremos discutir sobre direitos humanos. E para essa nossa conversa convidamos o Procurador de Justiça do Ministério Público e professor do mestrado em Direitos Humanos da UNIT, Dr. Carlos Augusto Machado. E também a professora Clara Machado. Prazer enorme tê-los aqui e vamos conversar sobre direitos humanos. Nessa edição vamos conversar sobre direitos humanos e veja o que preparamos sobre o tema. Tendo em vista o atual cenário social brasileiro, que se demonstra materializado com problemas na segurança pública, saúde, educação e qualidade de vida, bem como um panorama político de tentativas e concretizações de propostas que não têm por outra senão a intenção de retroceder socialmente em direitos já conquistados, tem-se que a expressão direitos humanos tornou-se uma das mais utilizadas no âmbito da cultura jurídica, bem como no cenário político e societário brasileiros. Nesse contexto, se demonstra necessária e pertinente a busca por uma análise do que vem ser, conceitualmente, a referida expressão, para assim demonstrar e verificar quais são as diversas situações e direitos que são abrangidos, bem como possibilitar a visualização da previsão e aplicação de tais direitos no ordenamento jurídico pátrio de início. Ao se falar sobre direitos humanos, deve-se ter em mente que tais direitos não constituem uma novidade na história do direito. Em verdade, a ideia de uma universalidade dos direitos remonta à época dos séculos XVII e XVIII, quando já se pensava em ideias de direitos naturais e direitos do homem, ligados a uma percepção de que tais ideais integravam uma espécie de moral jurídica universal. Em face dessa constatação, e afastando qualquer eventual discussão quanto às diferenciações entre direitos humanos e direitos naturais, tem-se genericamente que o conceito da expressão direitos humanos é a que tal é a soma de um conjunto de direitos que são inerentes a todos os seres humanos. Pelo simples fato da sua qualidade humana, independentemente de raça, sexo, gênero, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição que venha a diferenciar uma pessoa da outra, ou seja, são aqueles direitos que todos possuem pelos simples fatos de ser humano. Numa ótica mais profunda, tem-se que aquele conjunto de direitos estão relacionados entre si por uma base ideológica pautada em uma dignidade da pessoa humana. Quer dizer, por direitos humanos entende-se aqueles direitos tais como vida, igualdade, liberdade, saúde, respeito e educação, que são imprescindíveis ao desenvolvimento do humano em si mesmo, considerando e ao desenvolvimento harmonioso e fraternal de uma coletividade. Contudo, historicamente, mesmo tendo sido uma ideia surgida do poente do século XVII, nem sempre se teve efetivamente tais ideais no ordenamento e mentalidade das mais diversas nações nos últimos 2 séculos. Ora, não fosse isso, o planeta não teria sido palco de 2 guerras mundiais, Guerra Fria, guerra ao terrorismo e o próprio terrorismo. Aliás, o próprio século XX iniciou de maneira semelhante ao que hoje presenciamos. Teve o seu start com a esperança de que a educação, a tecnologia e a ciência iriam criar um mundo mais harmonioso, pacífico e desenvolvimentista. Século XX, a tomada histórica de 2 guerras que, por pouco, não fez com que a humanidade sucumbisse a si mesma. Contudo, em meio à descoberta das atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra, se mostrou ao mundo um terreno fértil para que surgisse a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim foi produzido em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas um documento que contém já em seu preâmbulo que as nações assinantes
comprometeram-se a, junto aos seus povos, tomarem medidas para efetivar e para garantir o cumprimento dos direitos humanos reconhecido naquele tratado. Porém, mesmo com a referida conquista mundial, a população mundial se depara, quase que diariamente, com ameaças de guerra entre nações essencialmente bélicas, a exemplo de Estados Unidos e Coreia do Norte. Com atentados terroristas, com noticiários relatando regimes análogos ou mesmo declarados à escravidão, ditaduras, torturas, entre outras formas de enfraquecimento daquilo que é a qualidade humana. A realidade também não se demonstra diferente no Brasil, mesmo com a consagração dos direitos humanos na Constituição de 1988, tem-se que, diante da inércia estatal, a população brasileira se depara com uma situação de estado de coisas inconstitucional, seja nas ruas das cidades, nos hospitais ou presídios. Tem-se o esvaziamento social da ideia de direitos humanos. Portanto, tendo em vista o breve relato exposto, percebe-se que, em que pese as conquistas já alcançadas, ainda se tem uma clara dificuldade de se verem efetivados no Brasil ou no plano internacional os direitos humanos. Pense nisso. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. Nesta edição estamos falando sobre direitos humanos. Mas antes desse debate, fomos à rua ouvir a população. Vamos ver o que disseram sobre o tema. O que você entende por direitos humanos? Os direitos garantidos por cada um. O direito que garante a nossa individualidade, a nossa segurança, nossa saúde, etc. Dá direito à cidadania, dignidade. É o direito do cidadão de ir e vir, direito a saneamento básico, coisas comuns para todos, uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, um trabalho que não seja considerado escravo, que você não tenha se levando seu corpo ao extremo, aos limites, recebendo uma coisa aceitável. Eu acho que direito humano, de uma forma comum, seria isso. Direitos humanos é o direito de poder ir e vir, ter o direito à saúde, à educação, direito a todos aqueles os direitos básicos que um ser humano tem no seu dia a dia. Basicamente, o direito à vida que deve ser concedido a qualquer indivíduo. Direitos humanos seria o direito que cada cidadão do mundo, do Brasil, tem em relação à vida, à liberdade e a todos os direitos básicos garantidos pela lei. Seriam os direitos básicos de qualquer cidadão, direitos que visam a dignidade humana, como liberdade, direito à vida, alimentação, etc. Seriam os direitos básicos de todo cidadão, em todas as instâncias. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E o tema de hoje é direitos humanos. E os nossos convidados, o professor Carlos Augusto Machado e a professora Clara Machado. Prazer enorme tê-los aqui. E comecemos conceituando o nosso tema de hoje, direitos humanos, e como esses direitos foram consagrados ao longo da história. Na verdade, há uma configuração assim, doutrinária no sentido de expressar o significado de direitos humanos, fazendo uma distinção com o significado de direitos fundamentais. Quer dizer que os direitos humanos não sejam fundamentais, mas no sentido técnico se diz que os direitos humanos são aqueles consagrados em tratados internacionais, ou numa linguagem mais simples, os direitos que foram resultado do acordo das nações do planeta como um todo, ou seja, aqueles direitos que são devidos às pessoas pelo simples fato de serem pessoas do gênero humano, não é? Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança. Alguns desses direitos, quando são constitucionalizados nos países, quer dizer, objeto das constituições, também são denominados direitos fundamentais. Então, os direitos humanos, os configurados em tratados internacionais, e os direitos fundamentais, os estabelecidos nas constituições dos países. Na verdade, também se afirma, não é, que os direitos humanos constituem o patrimônio mínimo do ponto de vista jurídico que todo e qualquer indivíduo, só pela condição de ser pessoa,
faria jus. Isso é o resultado de um processo evolutivo de conquistas da humanidade. Então, assim, vamos dizer assim, de uma forma mais direta, esse seria o significado de direitos humanos. E só para fixar bem para os nossos telespectadores, os direitos humanos, toda a história, né, da evolução histórica, contextualizando aqui, nós tivemos a declaração desses direitos em 1948, não é isso? Na verdade, recente, né? Sim, na verdade, de uma forma mais, vamos dizer assim, com uma divulgação mais planetária, universal. Porque, historicamente, a gente pode retroceder bastante, desde o primeiro momento onde esses direitos foram apresentados embrionariamente dentro de um processo evolutivo natural. Às vezes nós nos remotamos, vamos retroagir, não é, ao século XIII ou século XV, com a formação desses direitos, quando as pessoas conquistam uma série de direitos. O século XVII é um período importante, onde na Inglaterra uma série de documentos internacionais foram produzidos, enfim. Mas o marco inicial da evolução desse processo é, evidentemente, a Declaração da ONU, a Declaração Universal que você se referia, em 1948. Mas o processo é bem anterior, né? Uma evolução natural e gradativa até chegar... Várias cartas, neste vários momento, lugares exatamente, que vieram culminar com essa de 1948. Inclusive, existem diversas redações. Às vezes a pessoa procura aí no Google Declaração de Direitos Humanos, aí tem que ter cuidado para saber qual que efetivamente na verdade, vai o site estar... das Nações Unidas é o mais recomendável. É o mais recomendável. E, então, nessa evolução dos direitos, e é fundamental, eu tenho lido atualmente um livro que fala do novo paradigma, é o livro do Alain Touraine. É o meu livro de cabeceira nesse momento, e a gente vem lendo que o primeiro paradigma é o paradigma político. E aí, desse momento, evoluem esses direitos individuais, esses direitos civis. E nós temos o segundo paradigma, que é o paradigma social, que advém após o século XVII, século XVIII, com a própria Revolução Industrial. Então, nós temos um paradigma social e esse autor aponta que agora nós estamos encerrando essa fase e com a sociedade tecnológica, com a inovação tecnológica e a globalização, nós estamos evoluindo para um paradigma cultural. E é fundamental nesse paradigma cultural, e isso tem acontecido até, por exemplo, na manifestação da Igreja com o Papa Francisco, na Laudato Si, é a preocupação do processo produtivo, o processo de produção industrial, que ele não pode ser insano, ele tem que respeitar a natureza, ele tem que respeitar a vida e o ser humano como primazia. Então, essa é a grande discussão do novo paradigma, é se nós vamos ter um processo de produção insano, que não respeite a natureza e, em consequência, não respeite a vida, ou se vamos ter um processo produtivo sensato, que seja baseado nas necessidades das pessoas e não no consumismo exacerbado e que respeite sobremaneira o direito à vida e no contexto agora que contempla, nessa evolução, o direito à própria natureza. Então, nessa evolução é que nós estamos fazendo a discussão do programa de hoje, na evolução dos direitos. E com relação, então, veja que corresponde, o senhor falou da fase do século XVII para cá, a evolução desses direitos sociais, justamente relacionado com essa estratificação social que veio, ou que advém da Revolução Industrial, do processo de industrialização, e nós temos, então, a evolução desses direitos. A senhora poderia detalhar um pouco mais, né, esses direitos sociais, o que eles significam, a que eles correspondem? Bom, na realidade, a gente poderia dividir, né, por fases, o senhor colocou para alguns paradigmas, mas a gente poderia dividir, na Revolução Francesa, nós tivemos, né, a tríade liberdade, igualdade e fraternidade, e a doutrina afirma que é possível dividir em fases também os direitos humanos dentro dessa perspectiva. Por exemplo, logo após as revoluções liberais, que é a Revolução Norte-Americana, Revolução Francesa, né, lá no século XVIII, tivemos direitos de liberdade com maior ênfase,
Quais são esses direitos de liberdade? São direitos civis, direitos políticos, direitos de propriedade, direitos de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, com uma ênfase muito grande no indivíduo, que era o momento, né, histórico, que se exigia no momento histórico daquela época. Posteriormente, né, as questões sociais elas foram surgindo, principalmente no âmbito, né, da indústria, né, e os problemas também trabalhistas foram surgindo e vem à tona, né, direitos sociais, econômicos e culturais. Então, direitos voltados ao trabalhador, direito de saúde, que são direitos como concebidos como direitos de caráter positivo. Por que direitos de caráter positivo, na sua grande maioria? Porque depende de uma ação do Estado. Como é que o Estado garante saúde? Como é que o Estado garante educação? Através de políticas públicas, de programa de governo, através do próprio legislativo, com o seu orçamento, né, fazendo com que a sociedade detenha esses direitos. Então, direitos individuais, direitos sociais e, por fim, direitos de fraternidade. Direitos de fraternidade que são direitos, como o senhor bem reportou, voltados não apenas para gerações presentes, mas também para gerações futuras, o olhar para o outro. A humanidade, ela se viu num determinado momento, né, que o homem efetivamente não se autorrespeitou, né, não houve um respeito recíproco, principalmente vislumbramos isso na Europa, né, com as atrocidades decorrentes da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, enfim. Então, os direitos de fraternidade, eles vêm à tona, são direitos de caráter transindividual, que vão além do indivíduo. Então, direitos difusos, direitos coletivos, individuais homogêneos. A quem pertence, por exemplo, o ar que a gente respira. Não tem, né, um sujeito determinado, pertence à coletividade. Então, os direitos humanos, eles vão evoluindo nesse processo. E hoje já se fala até essas gerações que eu acabei de fazer referência. Então, primeira geração, direitos individuais, segunda geração, direitos sociais, terceira geração, direitos difusos e coletivos. Hoje se fala, inclusive, em quarta geração de direitos humanos, quinta geração, voltada ao aspecto do biodireito, das novas tecnologias, também em relação aos direitos de participação, direitos das minorias, etc. Então, nós estamos vendo aqui, num contexto histórico, a evolução desses direitos. É isso que estamos a discutir. E é importante que, quando a gente fala na questão da igualdade dos direitos sociais, aí pega todo esse processo do século XVII, XVIII para cá, e é importante que a gente destaque para que as pessoas compreendam e saibam valorizar, né, essa questão da luta, da conquista por esses direitos. Que eles não aparecem de graça, eles não surgem de graça, mas em função de muita luta, né? Então, por que essa discussão? Por que essa luta lá do século XVII, do século XVIII, quando começa o processo de industrialização? Então, o senhor poderia discorrer um pouco como se dava a relação de trabalho, como era a carga de trabalho, como era a questão da mulher, da criança naquela época, para que isso suscitasse, permitisse a evolução da luta para a conquista desses direitos? Na verdade, o processo histórico ele é muito característico, vamos dizer assim, nessa evolução que foi aqui destacada, que a Clara mencionou, que inicialmente você fez referência. Os direitos sociais, na verdade, eles começam a se afirmar, e mais relativamente aos direitos que dizem respeito ao trabalhador, à proteção das relações do trabalho, depois os direitos sociais no aspecto de direitos à saúde, direitos à educação, à previdência, à seguridade social como um todo, não é? Eles se desenvolvem e se afirmam mais no final do século XIX, depois de todo aquele movimento decorrente da organização dos trabalhadores, as doutrinas marxistas, enfim, a própria doutrina social da Igreja Católica, que tem um contributo importante no asseguramento desses direitos, final do século XVIII e final do século XIX, melhor dizendo, e no início do século XX, que é quando se muda a concepção de Estado. Até esse momento, eu fiz menção ao século XVII, mas particularmente o século XVIII, a ideia era do Estado liberal, não intervencionista. Então, o foco nessa época não eram os direitos sociais. Nessa época, o foco eram os direitos civis, né? Os direitos que envolvem as liberdades públicas, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o próprio
direito à vida, liberdade de ir e vir. Então, por quê? Porque nessa época, o Estado que se apresentava era o Estado absoluto, que tinha o poder sobre vida e morte, inclusive sobre as próprias pessoas. Então as pessoas não eram sujeitos de direito. Então todos aqueles movimentos das revoluções liberais se apresentaram para exigir que a pessoa fosse de fato sujeito de direitos. Isso na primeira fase. Na segunda fase, em razão desses movimentos sociais, a organização dos sindicatos, o Manifesto Comunista, de um lado, e do outro lado, a doutrina social da Igreja, todos aqueles documentos que se apresentaram no desenvolvimento da formação dessa doutrina, especificamente voltada para a proteção do trabalhador, enfim. Aí surge o chamado Estado do Bem-Estar Social. Antes Estado liberal, agora Estado social. Não é? A Constituição Alemã de 1919 foi um marco importante. E no Brasil foi a Constituição de 1934. A primeira que começou a assegurar esses direitos sociais, que envolviam particularmente as relações de trabalho, a proteção às relações de trabalho, mas também em seguida, não é, se desenvolvendo com a consagração dos direitos à saúde, os direitos à educação, à seguridade social, previdência, assistência, e até que se percebeu, com o desenvolvimento desses direitos, que o Estado terminava se esgotando ao querer assegurar sozinho todos esses direitos. E aí é um terceiro passo, né, nesse processo evolutivo, então primeiro do Estado liberal, depois do Estado fraternal, e chegamos agora nesse estágio, depois, vamos dizer assim, da segunda metade do século XX, das atrocidades praticadas pelas grandes guerras, enfim, o Holocausto, toda essa situação, se percebeu, e a complexidade do mundo contemporâneo, que os direitos não poderiam ter o viés meramente individualista que tinham no passado, mesmo no Estado social. No Estado liberal, principalmente, mas no Estado social. Então, os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Era o momento de estarmos voltados para a consagração dos direitos de solidariedade ou de fraternidade. Você fez menção há pouco, na sua exposição, os direitos difusos ou os direitos coletivos, a Clara também mencionou, que na verdade são aqueles que têm uma garantia intergeracional. Você garante o hoje se preocupando com o amanhã, você garante o seu garantindo do outro, não é? Porque historicamente o direito foi formado numa concepção egoísta, individualista, o meu direito, não é? O meu direito termina quando começa o seu. Não tinha essa visão mais relacional. E agora a humanidade se volta para isso, não é? Para garantir direitos que têm uma natureza transindividual. Então, para eu garantir o meu, eu tenho que garantir o seu. E o exemplo mais característico disso é os direitos voltados à preservação do meio ambiente. Que você garante o hoje, mas pensando também no amanhã, não é? Que você garante o do outro, garantindo também o da coletividade como um todo e o seu inserido nela. Então, como é que eu vou proteger o meio ambiente, por exemplo, como Clara falou, o ar que respiramos? Eu não posso separar a porção do ar para garantir o meu só. Todos nós respiramos o mesmo ar, não é? Então, quando eu adoto uma postura que prejudica o meio ambiente, eu estou prejudicando o outro, mas também estou prejudicando a mim mesmo. Então, enfim, é um avanço significativo que nós estamos vivendo e tem um segmento importante da doutrina brasileira, capitaneada originariamente pelo ministro Aires Brito, que estamos entrando na era do chamado Estado fraternal, que ainda é um tema ainda não bem difundido, mas nós estamos difundindo essa ideia. Então, Estado liberal no primeiro momento, no segundo momento, Estado social, e agora, com essa ideia de proteção dos direitos coletivos e difusos, Estado fraternal. Importante que os nossos telespectadores entendam, de tudo que estamos falando aqui, a importância temporal para tudo isso. E veja que o professor se refere de século XVIII, século XIX, e nós estamos vivendo no mundo de hoje, eu digo, uma época de mudança. Eu não posso admitir que, em função de tanta crise que vivenciamos, que sejamos os mesmos depois de tudo isso. É uma época, né, de mudança. E como o mundo também viveu tudo isso. Essas lutas, existem relatos de que lá do século XIII, do século XIV, nós temos um modo de produção feudal. Século XIII e século XIV começam as mudanças que lentamente, porque às vezes as pessoas ficam com pressa, isso você vai ver, isso você vai alcançar, é para você. Não é nessa perspectiva individual que a gente deve encarar tudo isso. Então, século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, para que depois de feita a Revolução Industrial, com a relação de trabalho,
Aí surgem teorias, surgem teses e muito mais, e o confronto e vai evoluindo para esses direitos sociais. E a gente vê no direito o quê? O direito do indivíduo na sua relação com o outro, e hoje é o direito do indivíduo na sua relação com o outro, deles com o meio ambiente e principalmente com quem está por vir. Então, é esse cenário que a gente gostaria de deixar claro para os nossos telespectadores. Mas vamos para nosso intervalo e em seguida retornamos com o programa Cidadania em Debate. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. E o nosso tema de hoje é Direitos Humanos. E os nossos convidados, os professores Carlos Augusto e a professora Clara Machado. Conversamos aqui, contextualizando, do ponto de vista histórico, a evolução dos direitos, e foram ditos alguns termos aqui pelos professores, e vamos agora tentar conceituá-los para que seja do domínio de todos os nossos telespectadores. Professor, o senhor falou de estado de bem-estar social. O que isso significa? Que contraponto poderíamos falar com a tese do estado mínimo? E como fica, depois eu já perguntaria isso para a professora, o papel do Estado nesse cenário de estado mínimo e de estado de bem-estar social? Na verdade, no primeiro momento histórico da evolução dos direitos, como aqui a gente falava, a posição do Estado perante a sociedade era de não intervencionista. Por quê? Porque, historicamente, o Estado absoluto, ele era arbitrário, ele violava direitos. E aí, quando os direitos humanos, ou eu gosto de chamar direitos humanos fundamentais, juntando os dois, mas quando eles começaram a ser assegurados, na primeira fase, a sociedade não queria que o Estado interviesse, porque quando ele se apresentava, ele violava direitos. Então, o Estado fora, absiteísta, não intervencionista. Na segunda fase, que é a fase do estado social, do bem-estar social, se percebeu que as pessoas não podiam ser efetivamente livres porque não eram iguais. As distorções sociais eram muito grandes. É exatamente nesse momento que acontece a doutrina socialista, a doutrina marxista, então exigem de igualdade, os sindicatos, os trabalhadores se organizando, e aí se percebe que para garantir o mínimo, para que as pessoas pudessem ser efetivamente livres, o Estado tinha que adotar uma postura intervencionista para garantir o mínimo e corrigir essas distorções. Então aqui é o momento que se inaugura a nova fase do chamado estado de bem-estar social, que é uma expressão que foi cunhada no continente europeu e que foi destacada principalmente numa Constituição alemã do ano de 1919. Aliás, no mundo não foi nem em 1919, foi em 1917, no México. Portanto, no nosso continente aqui do outro lado, não é, que primeiro começou a garantir direitos sociais nas constituições. Mas aqui teve uma repercussão internacional, foi a alemã de 1919. Neste, se estabelecia, não é, neste estado e depois nos outros estados, no Brasil a partir de 1934, que os direitos sociais precisavam ser garantidos pelo Estado, para que corrigisse distorções, desníveis, desigualdades, e as pessoas pudessem se apresentar com dignidade, não se falava ainda com especial ênfase essa palavra dignidade, só veio posteriormente, mas na verdade era uma ideia de mínimo existencial, quer dizer, você só pode ser efetivamente livre, que era o que seriam os direitos reivindicados historicamente a partir das revoluções liberais, se a gente tivesse na sociedade um mínimo de igualdade. E aí se apresentaram os direitos sociais, não é, para que as pessoas pudessem ter uma existência, eu digo com dignidade, não era essa a expressão, mas garantia de minimamente se desenvolver no processo histórico de cada um, não é, de cada família, de cada pessoa. Então, essa ideia de Estado do bem-estar social é garantir os direitos sociais mínimos. E para isso o Estado tinha que bancar isso, minimamente, mas teria que bancar. Só que, com o passar do tempo, esses recursos se exauriram. Então, teria que se repensar um modelo de Estado. Nem o Estado completamente mínimo do liberalismo, nem o Estado máximo ocupando todos os espaços que se desenvolveu a partir dessa ideia. E aí se começou a tensão entre
as ideias liberais e as ideias mais, vamos dizer assim, com doutrinas socialistas, não é? Do Estado mínimo e do Estado ocupando todos os espaços ou a maioria dos espaços. Então, é exatamente nessa tensão que procura se encontrar a ideia do Estado democrático de direito que nós estamos desenvolvendo a partir, por exemplo, da Constituição de 88. E na própria evolução da Revolução Industrial, vamos dizer assim, nós tivemos na evolução liberal, nesse processo, principalmente depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, um reforço desse estado de bem-estar social, até como autocrítica das contradições que aconteciam na evolução daquele momento, na evolução capitalista. E nós tivemos dos anos 30, veio a Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período no mundo em que mais houve distribuição de renda, e a partir dos anos 70 começa então a crítica desse estado de bem-estar social, e hoje nós temos uma evolução associada ao capitalismo financiarizado, ou seja, onde a mercadoria passa a ser o dinheiro. Nós temos, de novo, uma crítica ao estado de bem-estar social e evoluímos dos anos 70 para cá, de novo, para a tese do Estado mínimo, do Estado liberal como Estado mínimo. Nós temos essa evolução para situar os nossos telespectadores nesse contexto. Mas estamos aqui fazendo a discussão dos direitos humanos, salvo que eu havia feito já um questionamento para que complementasse essa resposta, como fica a figura do Estado nesse cenário de garantia do estado de bem-estar social. Na atualidade, como o professor Carlos Augusto bem mencionou, a construção, principalmente na Constituição de 1988, a nossa Constituição, que também preserva os direitos humanos, né, no seu texto, ela traz um Estado constitucional democrático. E o que significaria esse Estado constitucional democrático? O Estado constitucional democrático ele dá uma ênfase ao texto constitucional, porque é realmente, né, a lei maior do Estado, mas tem um foco também no aspecto da democracia em dois sentidos. Democracia enquanto participação do indivíduo na vida política do Estado, que é a democracia no aspecto formal, mas também uma democracia material, que é o Estado, para se dizer democrático, ele tem que garantir um mínimo de direitos para que o indivíduo sobreviva com dignidade. É importante registrar que nessa evolução dos direitos humanos, principalmente com a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos de 1948, a dignidade da pessoa humana ela ganhou realmente uma ênfase. Foi necessário, inclusive, positivar, né, essa expressão, né, o texto, né, dignidade da pessoa humana, e no Brasil o artigo 1º traz como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade do homem. Ou seja, nós tivemos que reformular toda a teoria do direito para que a teoria do direito agora fosse pautada para o ser humano. O direito está a serviço do homem, né, e não o inverso. Então, essa é uma contextualização importante, partindo da compreensão que nós vivemos em um Estado que é um Estado constitucional democrático, não mais um Estado mínimo, né, como tivemos lá na época do século XIX, não um Estado social puramente, né? Na verdade, temos uma Constituição que trabalha com um Estado também social, mas um Estado social democrático de direito. Professor, então, com base nessa discussão que estamos fazendo, parece-me, não sou um profissional do direito, parece-me que a nossa Constituição desenha, sob medida, um Estado democrático de direito, um Estado de bem-estar social. Seria isso? Eu diria que vai além, porque, na verdade, essa expressão Estado de bem-estar social é uma expressão histórica que se remonta ao início do século XX. Nós estamos vivendo uma era que eu diria, pelo menos no nosso Estado brasileiro, numa perspectiva formal da Constituição vigente, uma era que vai além dessa concepção do Estado do bem-estar social. Porque, na verdade, o Estado nem é mínimo, nem é não intervencionista, nem muito menos é um Estado máximo, no que diz respeito, por exemplo, à economia. Se nós pegarmos a Constituição no artigo 170, que trata dos princípios da ordem econômica, a Constituição traz princípios capitalistas, que seriam
num primeiro momento, vinculados a uma ideia de liberalismo. No entanto, o texto constitucional tem um cuidado de não estabelecer mecanismos que privilegiam o capital. Então, por exemplo, quando ele fala da ordem econômica e consagra a propriedade privada, princípio capitalista, consagra a livre iniciativa, a livre concorrência, princípios capitalistas. Mas tem um cuidado de dizer que ela busca assegurar a todos uma existência digna, segundo os ditames da justiça social. Veja como ela faz o contraponto. Me parece que ela foi extremamente sábia. Cabe agora aos nossos governantes também ter a sabedoria para aplicar esses princípios. Então, depois que ela consagra esses princípios, ela estabelece um contraponto, ao meu juízo, como falei, bastante interessante, de estabelecer outros princípios para mitigar os eventuais efeitos danosos decorrentes de um capitalismo, vamos dizer assim, selvagem. Então, consagra a proteção do meio ambiente, consagra a proteção dos consumidores, não é? Então, faz uma série de contrapontos. A função social da propriedade é garantida, então equilibra esses princípios. Portanto, eu tenho a impressão que o legislador constituinte ele avançou sobremaneira nesse processo evolutivo, não é? De criar mecanismos de compatibilização desse processo histórico evolutivo, não é? Se fala muito hoje de Estado social democrático, não é? Que vai além daquela ideia do passado, do início do século, das primeiras décadas do século XX. Eu gosto de uma outra expressão, não é? Eu prefiro do Estado fraternal, não é? Onde você parte de uma ideia não só de responsabilidade do Estado para corrigir esses preconceitos, as desigualdades sociais e regionais, enfim, adotar uma postura proativa. O ministro Aris Brito tem uma expressão que eu gosto muito que se chama inclusão comunitária. Não é? Isso é um papel da Constituição, mas é um passo subsequente ao do Estado anterior, chamado de bem-estar social. E, para tanto, ele estabelece mecanismos que também colocam o cidadão como partícipe desse processo. Não é só ele ficar aguardando que o Estado protagonize. Ele é protagonista também, estabelecendo mecanismos de responsabilidade para que a sua participação cidadã o faça, como disse, protagonista desse processo e construir o Estado fraternal. Então não é simplesmente você abdicar dos seus deveres, que nós temos deveres como cidadãos, e ficar aguardando só direitos, não é por parte de um Estado que vai ser o provedor exclusivamente. Não, eu acho que é um processo de inter-relação entre os deveres do Estado e os deveres da cidadania. Professora, então gostaria que a senhora agora conceituasse algo que temos discutido bastante em função da reforma da Previdência, que é Seguridade Social. Em que consiste? Vou ser bastante breve. Na verdade, existe a população às vezes confunde, entendendo que Seguridade Social se resume à Previdência. A Constituição ela é clara, a Seguridade Social ela abrange saúde, abrange previdência e abrange assistência social. Então, ela tem esse tripé, a Seguridade Social, e ela deve ser garantida, né, dentro de um Estado, do artigo 194 da nossa Constituição garante, dentro de um Estado constitucional democrático de direito. Importante isso. Então, o recurso para a Seguridade Social é um recurso que envolve também assistência social, saúde e a previdência social. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, se quiser fazer uma breve abordagem com relação aos direitos humanos. Eu agradeço a possibilidade de participação, mais uma vez, desse programa. E gostaria de dizer que o processo de garantia dos direitos humanos é um processo em construção, sempre. Os direitos, como quaisquer outros direitos, são dotados da característica de historicidade. É preciso, acima de tudo, não somente pensar em declarar direitos, e sim buscar mecanismos de garantias. É isso que a sociedade reclama, mas a sociedade, antes de buscar efetivar esses direitos, precisa ter a certeza de que ele também vai participar desse processo de construção. Então é isso que eu gostaria de, no final do programa, deixar, que o processo construtivo depende também de cada um de nós. Muito bem. Professora? Eu gostaria também de agradecer a participação no programa, Dr. Emerson, professor Carlos Augusto, e dizer para os telespectadores, dentro da mesma fala do professor Carlos Augusto, que os direitos humanos eles são de suma relevância, mas que devemos também lembrar dos deveres humanos, né? Não apenas os direitos humanos, e a nossa Constituição ela trabalha com essa relação, direitos e deveres. Muito obrigado. E
podem assistir reprise desse programa amanhã às 19 horas ou então no canal do YouTube da TV Câmara ou em nossas mídias sociais. No mais, agradecer e deixar o convite para o nosso próximo programa. Até lá!